Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, está escrito assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Vou ler mais uma vez, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Você crê que recebeu o penhor do Espírito? E se ainda não recebeu, vai recebê-lo hoje. Crê também que ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. O Espírito Santo, ele se manifesta de maneiras diferentes. E nós encontramos ao longo da Escritura o Espírito Santo sendo comparado, por exemplo, com a água. O Senhor Jesus diz: quem beber da água que eu der, fará dentro de si uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Quem beber da água que eu der, nunca mais será sede. Então, o Espírito Santo representa a água que sacia a nossa sede espiritual. Mas também o Espírito Santo é representado, ele se manifesta como fogo. O fogo, na antiguidade, até hoje, é claro, serve para iluminar, não é? À noite se usa tocha, candeeiro, enfim, então o fogo ilumina, o fogo purifica, o fogo do Espírito aquece o nosso coração, não é? O Espírito Santo, então, se manifesta também como pomba. Nós lemos no Evangelho que o Senhor Jesus, ao ser batizado, após ser batizado, vem sobre ele o Espírito Santo na forma corpórea de pomba, e pomba representa a paz. O Espírito Santo é a nossa paz. O Espírito Santo também é representado pelo vento. O próprio Senhor Jesus diz, né, aquele que é nascido de Deus é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Vento traz refrigério, o Espírito Santo traz refrigério à nossa alma. O Espírito Santo também se manifesta ou é representado como óleo. E essa, sem sombra de dúvida, é uma das analogias das manifestações do Espírito que nós encontramos mais vezes ao longo da Escritura. Ele é o óleo que unge a nossa cabeça. Nunca pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça. E aqui nós encontramos nesses dois versículos três menções: quem nos ungiu, unção; quem nos selou, o selo, não é? O selo está se falando de propriedade. Antigamente, quando algo era selado, quer dizer, isso daqui é meu. Então, quem é selado é propriedade do Espírito Santo. O selo também representa autenticidade. Você já foi no cartório autenticar documento? Você vai lá e o cartório declara que aquele documento é verdadeiro. Então, o Espírito Santo declara, mostra que nós somos autênticos filhos de Deus. Mas hoje nós vamos tratar a respeito aqui da parte final do versículo 22. O texto diz que o Senhor nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então aqui o Espírito Santo é comparado ao penhor. O que é um penhor? O penhor, no direito brasileiro, é uma garantia real. Vou lhe dar um exemplo muito simples, depois a gente continua. Imagine que você tem, por exemplo, uma joia
seja lá um anel, um brinco, o que for, e aí você está precisando de dinheiro. Aí você vai na Caixa Econômica Federal ou em qualquer outro banco e empenha aquela joia. Você faz um contrato. Eles avaliam a joia e eles dizem, vale X. E eles lhe dão lá, geralmente 80% do valor, e aí ajusta-se o valor que vai ser dado, né? A joia vai ficar em garantia de pagamento, o prazo de pagamento e a quantidade de parcelas. Quando se termina de pagar aquelas parcelas, é então que o devedor vai lá e resgata aquilo que ele deixou empenhado. Eu resumi bem a grosso modo, né? Bem a grosso modo. Todos nós aqui tínhamos uma dívida, aliás, não só nós aqui, toda a humanidade tinha uma dívida impagável. Sabe que dívida é essa? Os pecados de toda a humanidade. Era uma dívida impagável. Mas Deus, no seu imenso amor com que nos amou, resolveu enviar o único Filho para pagar a dívida que era nossa. E ele fez isso na cruz do Calvário. Vá comigo rapidinho na carta aos Colossenses. Nós vamos passar aqui em alguns versículos. Então, se você for rato de endereço, vá acompanhando. Se não for, vá anotando. Depois, em casa, com calma, você confere. Carta aos Colossenses, capítulo 2. Vou ler os versículos 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então a nossa dívida impagável, Deus resolveu pagar, e essa dívida custou um alto preço, preço de sangue, e não foi sangue de boi, não foi sangue de cordeiro, não foi sangue de animal, foi o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado até a última gota para nos lavar e nos remir de todo o pecado. Pedro então nos diz que nós somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, não foi com prata, não foi com ouro, foi com o sangue de Jesus. Paulo, 1 Coríntios 6, 20, diz que nós somos comprados por bom preço, o sangue de Jesus. Então, o sangue do Senhor foi derramado para nos trazer salvação, para nos trazer perdão dos nossos pecados. Mas Deus, ele faz algo que é extraordinário. Além dele nos perdoar, ele quer que sejamos filhos dele e ele quer que vivamos uma nova vida. Vá comigo na carta aos Romanos, capítulo de número 6. Eu vou ler somente o versículo de número 4, que diz o seguinte. Aos Romanos, capítulo 6, versículo de número 4, diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Aqui está falando do batismo nas águas, tá? É o que representa a morte do pecador e a ressurreição do Filho de Deus. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O Senhor tem para nós essa novidade de vida, essa nova vida em que o pecado não é mais regra, essa nova vida com uma mentalidade transformada, não mais uma mentalidade mundana, pecaminosa, inclinada e voltada para o mundo, para as coisas da carne, mas agora uma mentalidade lavada e remida, focada no alto, focada no Senhor, coloca ele em primeiro lugar. Esse novo estilo de vida, ele se torna possível através da atuação do Espírito Santo em nossa vida. Ele vai iluminando o nosso entendimento, ele vai nos ensinando, ele vai nos ajudando, ele vai nos guiando. Aqui mesmo na carta aos Romanos, capítulo de número 8, no versículo 14, está escrito assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quem não é guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus. Pode ter batizado nas águas, pode ter derramado sobre a cabeça um litro de azeite. Se não é guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus. O guiado aqui dá a ideia de direção, de motorista, de dirigir carro. Você sabe que um carro ele não vai para onde quer. Ele vai para onde o motorista guia, conduz. Não sei se você sabe, quando surgiram os primeiros carros, há pouco mais de 100 anos atrás, né,
eram poucos e as estradas eram de terra ou começando, a urbanização, mas como eram poucos carros, não tinham regras. E assim que os carros foram aumentando, foi surgindo também a necessidade de se estabelecer regras para o trânsito. Aí foi criado a chamada mão e contramão, a mão de direção. Por exemplo, nós adotamos a mão francesa. Qual é a mão francesa? É a mão direita. Só que boa parte do mundo adota a mão inglesa, que é a esquerda. Pastor, o que é isso na prática? Numa via de mão dupla, o nosso sentido de ida sempre será a... Diga assim, direita. Sempre a direita, porque quem vai na esquerda está na contramão. Então, tem uma mão de direção. Só que aí tem várias outras regras. Aí você vai ter um farol, um semáforo, tem que parar. Tem rua, por exemplo, que é contramão para entrar, sim ou não? E criou-se toda uma regra. E o bom motorista é aquele que está atento a todas as regras. É necessário fazer um curso, CFC, curso de condutor, depois é necessário fazer uma prova para depois ter a habilitação. Ainda bem que recentemente saiu, não sei se você sabe, mas agora o bom condutor, você baixa lá o aplicativo do Carteira Digital de Trânsito, você se cadastra, o bom condutor que não tiver cometido infrações vai receber, por exemplo, desconto no IPVA. Que coisa boa, até que enfim, uma coisa boa para ser aplaudido aqueles que são bons condutores. Por que eu estou te falando isso? Porque eu acredito que a maioria aqui dirige, não dirige? Você já se deparou no trânsito com um barbeiro assim, braço duro? Camarada na contramão? Você indo numa rua de mão única e ele vindo na contramão, já aconteceu? Procure na internet, você vai ver centenas de mortes. Gente que atropelou os outros na contramão, não é? Gente que fura farol vermelho e assim por diante. É um péssimo motorista. Por que eu estou te falando isso? Porque o texto que nós acabamos de ler, o guiado dá a ideia de direção. Diga para a pessoa que está ao teu lado, se o Espírito Santo estiver na direção da tua vida, ele não vai cometer infração nenhuma, ele vai te guiar numa estrada reta, num caminho reto, e na estrada da vida será um caminho abençoado. Você já reparou a diferença de andar numa estrada com asfalto novo, que parece um tapete, e andar numa estrada esburacada? Você já andou que parece uma massagem natural, você anda tremelique. Esses dias atrás foi aniversário da igreja de Cotia, e aí o pastor lá nos convidou e nós fomos, e aí eu peguei um atalho, que era o que estava mais próximo, e tinha um trecho pequeno, que era a rua de terra, e aí era tudo esburacado. Ah, mas meus filhos fizeram a festa. Ô pai, que legal a massagem, tudo tremendo assim, o cavalo... Quando nós fomos voltar, pai, vamos passar no lugar da massagem de novo? Falei, vai não, vai quebrar o carro, passar numa buraqueira dessa. Mas o bom motorista conduz bem, não é? Ao passo que, quando o Espírito Santo está na direção da nossa vida, nós andamos numa estrada como um tapete. Vez por outra vai ter obstáculo? Vai. Vez por outra você já andou em estrada que tem placa, cuidado com os animais? Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu estava em Natal, eu fui 2 vezes ao Piauí visitar meus pais. E eu atravesso 6 estados, passo o interior do Rio Grande do Norte, desci um trecho da Paraíba, um trecho do Ceará, próximo ali de Juazeiro, um trecho do Pernambuco, um trecho da Bahia, até entrar no Piauí. No trecho do Pernambuco, não sei se alguém conhece uma cidade chamada Arco Verde, passamos lá, mas quilômetros, cheio de jumento na estrada. Mas muito. Então pensa numa atenção redobrada, porque era muito comum o animal atravessar a pista. Não é? Por que eu estou te falando tudo isso? Porque na estrada da vida, quando o Espírito Santo dirige, ele dá sabedoria, ele dá prudência, ele dá entendimento. Quem está entendendo, diga glória a Deus, ele dá livramento. Agora, quando eu e você tomamos a direção para nós, a gente anda na estrada esburacada, aí atropela o jumento, aí faz infração.
Quem está entendendo, diga amém. Diga para a pessoa que está lá, deixa o Espírito Santo te guiar, que ele vai te guiar de maneira correta, ele vai te guiar num caminho reto, e todos os obstáculos que virão serão superados em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo, ele nos prepara. Vá comigo, segundo aos Coríntios, capítulo 5. Ele nos guia, ele nos conduz e ele também nos prepara em tudo, não é? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, eu quero ler somente o versículo 5, que diz assim: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Então, o que é o penhor? Lembra que eu falei no início que no direito brasileiro o penhor é um direito real? Está escrito isso no artigo 1225 do Código Civil. São direitos reais. Inciso 8, o penhor. E aí lá no 1432 tem como ser feito o contrato de penhor. No contrato de penhor tem que ter uma garantia, um bem que é empenhado. No contrato de penhor é estipulado o valor que foi contratado. E no contrato de penhor também tem que ser estipulado, troque lá por favor, tem que ser estipulado a data. Sabe qual data? Do resgate. Que a pessoa que deu o penhor, que empenhou, vai lá resgatar o que foi empenhado. O Espírito Santo, então, é o nosso penhor. Quem empenhou foi o Todo-Poderoso, né? E tem um propósito. Qual é o propósito? Se você tiver uma caneta, grife aí a expressão nos preparou. Se você continuar aqui a leitura, você vai perceber que Paulo está falando de coisas futuras. Só que o Espírito Santo, ele nos prepara, não é só para usufruir das coisas que alcançaremos lá na glória. Diga para a pessoa que está do teu lado, tem coisa que já é para essa vida. Vá comigo na carta aos Hebreus, capítulo 6. Ele nos prepara. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Está chiando também, evangelista Val. Deixa assim mesmo. Carta aos Hebreus, prega assim mesmo. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Amém. Aos Hebreus, capítulo 6, eu vou ler a parte final do versículo 4 e o 5, que diz assim, ó. Parte final do versículo 4. E se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Do que é que está se falando aqui, minha gente? Tem coisas extraordinárias que Deus preparou para nós lá na glória. Só que o Espírito Santo, ele começa a antecipar parte dessas coisas já nessa vida. Por exemplo, Apocalipse 21 e 22 descreve o novo céu e a nova terra. Um lugar glorioso, esplêndido. Um lugar onde sol e lua não tem mais lugar, não habitam mais. A luz do Cordeiro ilumina tudo. Um lugar onde somos transformados, recebemos o corpo glorificado. Um lugar onde nós recebemos consolo direto do próprio Deus. Ele enxuga dos olhos toda lágrima. Não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter sofrimento. Será um tempo somente de glória, eterno. É óbvio que eu estou resumindo tudo. Mas o texto que nós acabamos de ler deixa claro que é o Espírito Santo que começa a antecipar parte disso para já usufruirmos aqui na terra. Querido, querida, é o Espírito Santo que traz a nós a paz que excede a todo entendimento. É o Espírito Santo, obrigado, querida, que testifica ao nosso coração. É o Espírito Santo que vai guiando, é o Espírito Santo que vai consolando, é o Espírito Santo que vai renovando, é o Espírito Santo que vai fortalecendo, é o Espírito Santo que vai nos guiando. Quando os obstáculos chegam, Ele está conosco. Quando as lutas vêm, Ele nos levanta, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta e Ele vai à nossa frente. Quando o texto diz aqui virtudes do século futuro,
né, falando daquilo que está lá na glória e vem. Eu vou dar um exemplo. No Antigo Testamento, o povo, durante 400 anos, foi escravo no Egito. Mas Deus envia Moisés para anunciar que a libertação chegaria e para trazer promessas a todos, né? As promessas foram feitas a todos, que eles iriam sair do Egito para uma terra que mana leite e mel, não é? E isso Deus queria para todos. Só que no decorrer do caminho houve a libertação? Houve. Deus operou de maneira extraordinária. Mas dos que saíram no Egito, os que entraram na terra prometida, você lembra quantos foram? Por que os demais não entraram? Porque os demais não perseveraram na mesma fé. Os demais não acreditaram que aquilo tudo era para eles. E aí nós encontramos gente que no decorrer da caminhada foi incrédulo. Você lembra do episódio dos 12 espias? Dos 12, 10 foram tomados de incredulidade. Aquilo que era para durar poucos meses se tornou em 40 anos. No decorrer da caminhada, muitos se tornaram murmuradores. Muitos pereceram no deserto pelas serpentes e por tantos outros males que Deus permitiu. Aliás, as serpentes foi Deus que mandou, não é? Depois você confere isso no livro de Números, foi Deus que mandou por causa da murmuração. Leia depois o Salmo 95, em que o Senhor diz: 40 anos estive desgostado com essa geração, porque é um povo que erra no coração. É a respeito daquele povo que Deus vai dizer: hoje, quando ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureça o seu coração. E muitos endureceram, mas houve 2 que acreditaram. Houve 2, um Josué e um Caleb, que perseveraram. Houve 2 que entraram na terra prometida. Teve lutas, teve muitas batalhas, mas o Senhor estava com eles. E a cada batalha era uma vitória. E eles venceram, e eles usufruíram das bênçãos do Senhor. Não só para a eternidade, mas também para aquele tempo. Diga para a pessoa que está ao teu lado: você também vai alcançar. Você tem que ser da fé, e acreditar, e batalhar, e perseverar. Aqui no texto que lemos, no capítulo 6 da carta aos Hebreus, o autor está falando de gente que foi como aqueles que se perderam, como os murmuradores, não é? Que não alcançaram, para incentivar os demais a alcançarem. Nós encontramos gente como um José, preguei esses dias atrás, não é? José enfrentou muitas lutas, sim ou não? Mas o Espírito Santo era com ele, e o Senhor o honrou, e ele alcançou promessas de Deus já nessa terra. Daniel também, e tantos outros. Diga para a pessoa que está ao teu lado: você também vai alcançar, viu? Você também vai alcançar. Vá comigo na carta aos Efésios, no capítulo 1. Olha o que nos diz aqui, eu vou ler os versículos 13 e 14. Só quem está vivo, diga amém. Amém. Só quem está dormindo, diga amém. Glória a Deus. Aos Efésios 1, versículos 13 e 14, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você tiver uma caneta, grife aí: Espírito Santo da promessa. Olha o 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ele é a garantia da nossa herança. Ele é o Espírito da promessa. Como é que nós alcançamos herança? Não é? No caso do direito brasileiro, não existe herança de pessoa viva. No caso do direito brasileiro, só existe herança de defunto. A pessoa tem que morrer, não é? Quando morre, deixa herança para os sucessores, filhos, esposa, marido, enfim, né? Cônjuge, neto. No caso aqui da palavra, o nosso Senhor, ele mesmo morreu. Ele se ofereceu a si mesmo em sacrifício vivo por nós, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele veio habitar em nós para garantir que aquilo que ele nos deu vai chegar até nós. Vá comigo na carta aos Gálatas, capítulo de número 3. Ele é o Espírito da promessa e ele é o penhor da nossa herança. Gálatas, capítulo 3,
Eu vou ler a partir do versículo 7, que diz assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, os de outra nação, que não eram judeus, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Querido, Deus tem para nós promessas gloriosas. E Ele tem para nós herança, para já vivermos nesse tempo. Agora é necessário uma mudança de mentalidade. Porque tem gente que pensa: eu nasci para sofrer. Eu nasci para ter uma vida miserável, para ter uma família destruída, para ter um emprego terrível. Não, primeiro você tem que mudar a mentalidade, porque o que a palavra está dizendo é que quem é da fé é bendito, quem é da fé é bem-aventurado, quem é da fé tem promessa de Deus, e se você crê, você vai alcançar essas promessas. Sua vida é abençoada, sua casa é abençoada, seu trabalho é abençoado. Ô, pastor, mas eu não estou vivendo isso, por isso que é pela fé, e você vai alcançar e vai viver. Aqui mesmo no capítulo 3, leia comigo a partir do versículo 26, que diz assim, aqui mesmo, Gálatas 3, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a... Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus tem uma herança maravilhosa para você. Deus tem uma herança gloriosa e Ele quer ver você usufruindo dessa herança. Diga para ele, diga para ela: hoje você já vai tomar posse. Hoje você já vai receber a alegria da salvação. Hoje você já vai receber a paz que excede a todo entendimento. Hoje Ele já vai tirar dos seus ombros todo o peso. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Hoje Ele já vai começar a cumprir promessas na tua vida, e Ele tem promessa não só nessa terra, Ele tem uma eternidade inteira para você usufruir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, se você não crê, ninguém vai crer por você. Abraão creu e alcançou. O Isaac creu, o Jacó creu, o José creu, o Daniel creu. Diga para a pessoa que está ao teu lado: agora é a nossa vez, não é? Agora é a nossa vez. Como é que nós temos essa certeza? Porque o Espírito Santo testifica aqui dentro. Vá comigo em Romanos 8, agora no versículo 16. O Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 16. O mesmo Espírito, Espírito com letra maiúscula, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se Ele testifica, então, a maior de todas as bênçãos, de todas as promessas, que é a salvação, que é a vida eterna, você acha que Ele não vai testificar as demais? Eu lhe garanto que Ele vai testificar. E Ele não só vai testificar, mas Ele vai te conduzir para você alcançar. E se você deixar Ele guiar a direção na mão dEle, você vai alcançar as promessas. Agora, o problema é quando a gente bota a mão. Imagine que você está dirigindo o carro e alguém do teu lado, no carona, mete a mão no volante e vira. Tem grande chance de bater, ou não? De um acidente, não? Se arrebentar. É o que a gente faz quando quando tomamos a direção da mão do Espírito Santo, levamos para nós. E aí a pessoa se arrebenta na vida, não é? Aí ela se arrebenta nas ações, nas atitudes, nas palavras. Diga para a pessoa que está ao teu lado: deixa Ele guiar você. Diga: deixa Ele conduzir você, porque vai dar certo. Ele garante, Ele testifica a nossa salvação. Pelo fato dEle habitar em nós, Ele é a garantia da nossa salvação. Volte comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, versículos 21 e 22, onde começamos a mensagem. O texto diz: porque o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou. Ele nos sela para deixar claro: vocês são meus. Mas além de selar, Ele nos dá também o penhor do Espírito, a garantia. A garantia que nós somos filhos de Deus, a garantia de que nós somos salvos
e a garantia de que alcançaremos a herança e as promessas do Senhor, a começar já nessa vida, e a garantia, sabe qual? Que o contrato tem um prazo. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o Espírito Santo testifica que muito em breve o Senhor virá para nos levar. Oh, querido, querida, então se prepare, porque muito em breve o Senhor, que empenhou o seu Espírito aqui dentro de mim, de você, virá e não levará somente o penhor, levará aquele em que o penhor habita, vai levar a cada um de nós para estarmos com Ele para todo sempre. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, é tempo de nos prepararmos. Não sei se você tem percebido o cenário geral, tudo que o Senhor falou a respeito do fim, as coisas já estão acontecendo. Só não vê quem não quer. E é tempo, como diz lá no capítulo 5, de se preparar, não é? É tempo de se preparar. É tempo de acreditar, estamos na iminência do fim. Tudo que Deus tiver para eu viver, eu vou viver ainda nessa terra, eu vou alcançar. Quem está entendendo, diga amém. Mas para isso tem que deixar Ele guiar. Mas para isso tem que viver pela fé. Abraão enfrentou tempos difíceis, mas venceu. Isaac enfrentou tempos difíceis. Jacó, José, não é? Agora é a nossa vez. Tempos difíceis sempre houveram e continuará havendo, mas nós não temos que viver por aquilo que está diante dos nossos olhos, nós temos que viver pela fé e acreditar. Eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, Ele habita aqui dentro, Ele testifica, Ele me dirige, Ele me coordena, Ele me comanda, e eu vou alcançar todas as promessas do Senhor para a minha vida. Você crê nisso? Se coloque de pé, por gentileza. Nós temos que nos preparar, porque em breve Ele virá para nos levar. Em breve Ele virá para te levar. Ele é a garantia da nossa salvação. Só que um carro não tem vida própria, né? Eu e você temos. Um carro não tem inteligência própria, faculdade de escolha. Eu e você temos. É por isso que quando ouvimos a voz do Espírito Santo, não podemos endurecer o coração. Nós vemos o Senhor mandando João escrever as cartas às igrejas do Apocalipse, e as 7 têm a mesma expressão, as 7 cartas. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ele é a garantia da nossa salvação. E é tempo, não é, de nos prepararmos. É tempo de deixar Ele nos guiar. É tempo de alcançar as promessas. Não é tempo de naufragar na fé, não é tempo de desanimar e retroceder, não é tempo de murmurar, é tempo de se fortalecer no Senhor. É tempo de alcançar aquilo que Ele preparou para nós. E Ele tem uma herança gloriosa, Ele quer te entregar. Ele não vai te abençoar, está escrito, Ele já abençoou. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele já abençoou. Diga para a pessoa que está do teu lado, você já está abençoado. Agora, você tem que tomar posse disso. Você tem que usufruir, tomar posse disso e viver essa vida abençoada que o Senhor preparou para você. A decisão é sua. Sofrer é verbo. E eu não conjugo esse verbo, eu conjugo outros, né? Como a palavra deixa claro, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerá do trabalho das suas mãos, tudo lhe irá bem, feliz será. Deus tem essa felicidade plena para você. Deus tem essa paz para você. Deus tem bênção para a tua casa, para a tua família, para a obra das suas mãos. É promessa dele. Através de Cristo são benditas todas as famílias da terra. Só que nós temos que tomar decisões acertadas. Nós temos que deixar o Espírito Santo conduzir.